Estamos aqui para mais uma live da Casa do Lobo, mais um lançamento nesse dia de maratona, né? Uma maratona de lives, uma maratona de lançamentos dessa editora incrível que é a Casa do Lobo, né? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, o pessoal está chegando. Né? Vamos esperar o pessoal chegar, porque a gente está aqui, ó, saindo de uma live, entrando na outra. Então é só o tempo de tomar uma água, né? E voltar para cá de novo, né? Estamos esperando. Eliandro chegou. A gente vai bater agora um papo com duas pessoas muito queridas, especiais, que é o Eliandro Rocha e o Fê Ilustrador. Daqui a pouco o Fê está entrando também. Né? Vamos começando, sejam todos muito bem-vindos, né? Essa maratona, né? Uma maratona linda, uma delícia. Estou aqui assistindo a todas, já participei de uma, mas estou assistindo a todas, né? E é muito lindo ver uma editora nascer, né, gente? Assim, Regina Lobo, uma corajosa, assim, uma guerreira linda que botou essa editora na rua, no meio da pandemia, acreditando no livro, né? Regina entrou, acreditando no livro, acreditando na força da literatura que transforma, que muda, que agrega. Né? Deixa eu mandar o convite para você, Eliandro, peraí. Estou convidando aqui o Eliandro e o Fê. Cadê? Vamos esperar eles entrarem para a gente poder começar esse bate-papo. A gente vai falar, ó, desse livro incrível, que é o Quantas Rodas Tem uma Bicicleta? Ê, Fê, cadê o Eliandro? Cadê o Eliandro? Olha quem está aí. Ela escuta a Olha quem voz, tá. pronto. Pronto. Eliandro, você não conseguiu entrar? Eu Quer tentei, que eu te senta mande aqui. de novo o convite? Mas acho que é uma vez que eu já mandei. Senta aqui, senta aqui, Deixa senta eu aqui, senta aqui, senta vou aqui. convidar ele de novo. Senta aqui, senta aqui. Vamos esperar ele entrar. Opa, tá cortando aqui minha cabeça. Vou abaixar Leandro! aqui um pouquinho. Eliandro, cadê você? Vamos falar desse livro, né, Fê, que você Ei, ilustrou de uma bacana. forma sensacional, Obrigado. incrível. Ficou lindo. Uai, ele não está conseguindo participar. Vou chamar de novo. É, Uai, será que eu tenho que sair? Será que ou não? Tem nada a ver, eu não sei. Realmente não. eu acho que não, porque todos os outros estão dando certo. Aí! Ei, Ah, que finalmente! bacana! Olha, Legal! meninas, eu preciso dizer uma coisa. Eu já sabia que você vinha com esse blazer laranja, eu ia botar uma camiseta laranja que é uma biblioteca em cima de uma bicicleta. Só que ela é de manguinha curta e tá frio. Tá E aí frio! eu tentei, eu juro que eu tentei, mas não deu certo. Eu falei, ah, esquece a blusa de bicicleta, Mas vai né? fazer no verão, então. Uma live no verão. Ah, pois é, no verão a gente faz uma live com essa blusa. E aí você vai passar calor com esse seu casaquinho, tá, Eliandro? Então, olha, queridos, olha, a conexão do Eliandro não tá boa, ele tá rodando aqui para mim. Tá. Mas tomara que dê tudo certo. Bom, vamos lá, né? Esse livro lindo que vocês fizeram, né? Essa história sensacional sobre um menino, né? Eu não vou contar muito porque tem que deixar o pessoal muito curioso para querer ler essa história, né? Mas Mais ou esse menos. menino que tem um imaginário incrível, né? Esse é o poder das crianças, né? Olha, o Eliandro caiu, Ah, que estranho. deixa, às vezes Vamos a ver se ele internet. chega de novo. Que eu quero fazer uma pergunta que os dois vão me contar, mas caso ele não consiga entrar, eu vou fazer uma pergunta para você como ilustrador. Ah, conseguiu? Só um Ufa! segundo, vou abrir a Machuquei portinha. A todos, porta gente, para. aqui Vem com cá, o vem cá. tombo. Né? Estava aqui falando, Eliandro, né, do livro, do quantas rodas tem uma bicicleta, né?
o quanto que é incrível o poder do imaginário da criança, né? Porque eu acho que isso é uma característica sua, né? Assim, bom, eu não vou apresentar vocês de uma Ao vivo forma é assim formal, mesmo. porque eu vou falando de vocês ao longo, né, da live, eu vou falando um pouquinho do trabalho de vocês, vou pensando aí uma coisa ou outra, né? Mas Eliandro escreveu, Fê ilustrou, né? E saiu esse livro lindo, editado pela Casa do Lobo, que a gente está aqui hoje nessa maratona de lives. E esse livro me fez pensar muito, Eliandro, assim, uma característica que eu percebo na tua obra, sobretudo, de trazer o imaginário da criança, né? Ou dali daquele personagem. É o imaginário que está sempre reinventando a vida, reinventando a história, reinventando, né, essas múltiplas possibilidades. Isso é muito característico da criança, né? A criança brinca e ela reinventa a vida. E a gente, na qualidade de criador de histórias, a gente também brinca e também reinventa esses mundos possíveis, né? Através das histórias que a gente inventa. Mas antes de vocês falarem dessa história específica, eu queria fazer uma pergunta. O livro nasceu porque é um casamento muito perfeito de texto e imagem, né? E eu percebo isso também na tua obra, Eliandro, o quanto que os livros eles são muito, não é só é o texto naquele casamento com a imagem contando uma outra história possível, né? Para além só do texto, vamos dizer assim. E esse texto, vocês pensaram juntos essas bicicletas, essa história toda, né, de quantas rodas, né, tem essa bicicleta, ou você escreveu e o Fê chegou para ilustrar? Como é que foi isso? Então tá, primeiramente boa tarde para todo mundo que está presente aí na live. Obrigado, Fê, por estar com a gente. Ana, é um prazer conversar contigo nesse lançamento da editora Casa do Lobo e desses livros todos maravilhosos. Este texto, Ana, na realidade eu escrevi em 2012. Eu não sei tu, mas eu vou encontrando papeizinhos e cadernos e agendas que hora ou outra eu escrevo uma ideia ou um texto e acabo esquecendo, fica escondido por aí, às vezes eu vou mexendo nas minhas coisas e vai aparecendo um monte de coisa que eu tinha escrito. Sei como é isso. Texto, eu tinha escrito ele em 2012, quando eu trabalhava numa biblioteca escolar, onde eu contava história para as crianças, né? E eu era auxiliar dessa biblioteca. E essa bicicleta ficou guardada por muito tempo, sem rodar, sem ninguém pedalar, sem corpo, sem roda, sabe aquelas ideias soltas assim? E esse ano, por conta da pandemia, então eu me recolhi mais à escrita e fui organizar os meus documentos, encontrei esse texto, mexi nele, resgatei, coloquei as rodas, coloquei guidão, botei óleo na correia, dei uma pedalada, funcionou. Aí eu conversei com a Regina topou lançar o texto, e aí eu convidei o Fê, então, para junto comigo montar toda essa estrutura dessa bicicleta aí, que o nosso sonho é que todo mundo pedale por aí. Mas foi um texto que eu enviei para o Fê e ele grandiosamente ilustrou e completou, então, essa história aí que é Quantas Rodas Tem uma Bicicleta. Ah, então o texto nasceu primeiro, depois ele foi para o Fê. Vocês não pensaram isso juntos, né? Tipo, Não. porque muitos textos às vezes nascem assim, né, Leandro? Assim, Sim. você convida um ilustrador para entrar num projeto com você, e aí a gente vai mexendo no texto em função da ilustração que chega, já narrando uma parte que você pode então suprir isso do teu texto, porque a ilustração, né, já entra ali contando, né? Então primeiro veio o texto, aí o Fê chegou, né? E como é que foi chegar, Fê, nesse texto? Como é que foi? Porque eu acho tão incrível, né? Só antes de você falar assim, esse trabalho do ilustrador, porque o ilustrador é a primeira pessoa que dá corpo ao texto, né? Eu diria que ele é o primeiro interpretador da história, né? Ele é a primeira pessoa que vai interpretar aquela história com imagem. E isso é incrível, né? Porque são múltiplas possibilidades de você criar um caminho para o teu texto, e da ilustração para o texto, né? Então, como é que foi isso? Como é que foi receber essa bicicleta aí, que a gente vai falar bastante dela daqui a pouco? Então, primeiro eu quero agradecer a esse momento, né, tão especial, que, na verdade, quem nos traz primeiro é o livro, né? Ele é a figura principal, né? O livro vivo, né? Agradecer a Casa do Lobo, a Regina, a Edna, a Sueli, né? E que nos trouxe essa possibilidade desse encontro, né, Eliandro? Que o Eliandro comentou comigo, né, do livro. E você também agora, Cláudia, que eu tinha muita vontade de a conhecer, antes de conhecer você.
Muito bacana. E, então, o interessante é que, como você falou, às vezes o texto chega em sua mão, né? É interessante, porque ele vem como um grande presente mesmo, né? Sim, Porque, na verdade, quando eu leio um texto, né, eu ponho sempre ele põe a minha imaginação na, aflorar, né? A minha imaginação. Então, eu sempre coloco a ilustração como dar a minha imaginação, a minha criança começa a conversar. Né? sim. Então, a primeira coisa, se você chega na minha mão, é deixar essa fantasia, através da criança dentro de mim, que é muito latente, muito viva, né? Deixar essa interpretação da minha imaginação ser livre, como uma criança. Por isso que eu falo muito na proporção emocional. Eu não trabalho com a proporção racional, né? Eu trabalho com a proporção emocional. É o olhar da criança, é o olhar do afeto, do acolhimento. E o texto dele, quer dizer, já é esse acolhimento, né? Essa fantasia, essa criança aflorada. O Francisco, né? Que vai ali correndo, dando filó, tudo ali são elementos de liberdade, de fantasia, que é muito fácil, no sentido que Uhum. ela deixa realmente, no caso, o ilustrador, né, ser também coautor, né, dessa obra, né, ter essa liberdade, né, e o autor também é muito importante nesse sentido, a editora também. Quando ele realmente deixa o ilustrador dar vazão, né, à sua interpretação, Sim, né? Isso é fundamental, essa interpretação livre, né? Por isso que a gente vai conversar um pouco mais a respeito, né, do sim. Francisco e da imagem. Só fazer um parênteses aqui, a Bárbara querida, mandando mensagem pra gente. Lindona, que Olá, saudade de Bárbara, você, gratidão. guerreira linda. Mas, Eliandro, quando eu te perguntei, né, um pouco da tua biografia, você me contou que você é o sétimo filho de um casal de analfabetos e que você não teve livros na infância, mas que foi na escola que você teve, né, o contato e esse encantamento com as histórias, com a literatura. E aí, assim, estou eu aqui já viajando, fazendo aqui minhas conexões, né, tentando entender, porque a nossa obra ela é muito fruto da gente, né, da nossa vivência, das nossas faltas, dos nossos vazios e das nossas alegrias, enfim, da nossa história de vida, né? Então eu fico pensando, né, que o Francisco do Quantas Rodas Tem uma Bicicleta, ele é um menino que inventa, ele inventa na falta, né? Porque o pai dele chega, ele traz, né, do lixo um guidão de uma bicicleta e ele cria uma bicicleta imaginária, porque na rua dele as crianças estão brincando com bicicletas e ele não tem uma bicicleta, né? Então ele cria essa bicicleta imaginária para viver aí inúmeras aventuras. E você foi buscar esse menino um pouco nesse menino Eliandro, talvez inventador das coisas que não tinha? Ah, eu acho que sim, né, Ana? A gente acaba sempre trazendo para dentro das nossas histórias um pouco da gente, né? Sim, eu de fato tive que ser um menino muito inventador para poder me divertir, porque sendo o sétimo filho de um casal de analfabetos, então tu imagina que não era uma vida muito fácil, né? E aí eu precisava usar a imaginação para brincar, para me divertir, porque foi só na escola que eu acabei conhecendo os livros, nem foi logo na primeira escola que eu cheguei, porque lá não tinha biblioteca, não tinha um espaço para a gente ter esse contato com o livro, né? Ele veio chegar na Uhum. minha vida quando eu já tinha quase 10 anos de idade, através da biblioteca pública da minha cidade. Mas sim, o Francisco ele busca de um pedaço ou de uma fagulha ou de uma pequena pedra construir seu castelo, seu momento, seu lugar. E esse menino ele constrói tanto e é tão coeso que as outras crianças entram na brincadeira dele. Mesmo elas tendo Sim, essa bicicleta inteira, elas querem brincar com ele. Porque com ele elas sobem montanhas, elas cruzam pontes, elas entram em túnel, sem mesmo sair da rua onde elas moram. Que o Francisco conduz todo mundo para dentro dessa imaginação. e é E aí tem um pouquinho da gente, sim, né? Desse inventador aí de moda.
Sim, é tão interessante porque a gente, como leitor, né, inevitavelmente o livro ele repercute dentro da gente a partir daquilo que a gente traz, né, em si. E eu me lembrei muito de quando eu era criança, a gente passava as férias em Nova Friburgo, que é uma cidade de serra aqui perto do Rio, e o meu sonho era ter uma fazenda, né? Eu já te contei essa história, e eu não tinha, né? Então eu inventava também. E a minha bicicleta era o meu cavalo imaginário. Então eu brincava, e assim, eu me lembro a primeira vez que a minha mãe deixou sair do condomínio lá onde a gente tinha, alugava, né, na verdade, uma casa, né? Meus pais nem tinham uma casa lá ainda. E aí foi a primeira vez que a gente pôde sair, então foi para uma ruazinha de terra. Nossa, para as outras crianças, talvez eles estivessem só indo para a ruazinha de terra, né, onde tinha uma senhorinha que xingava as crianças, então era uma aventura passar pela frente da casa dela. Mas para mim era uma coisa de soltar o cabelo, eu tinha um cabelão naquela época, não tinha o cabelo curtinho, soltar ele no vento e me sentir como se eu estivesse galopando no meu cavalo. Então, esse é o poder da criança, né? Desse imaginário. E eu acho que, Fê, você fala isso na sua... Quando você me mandou um pouco da tua biografia, né? Que você fala, até anotei aqui, que né, a literatura ela tem a fantasia como mola e motor da existência, né? Que põe a literatura em movimento, que sem a fantasia não tem a literatura, né? Não tem a criação. E você usou nas ilustrações um jeito, né? Primeiro que a tua ilustração ela desconstrói, né? Ela desconstrói para construir um novo olhar, né? E esse menino, o Francisco, da onde saem as bicicletas, saem da roupa dele, né? Isso é incrível. Então, assim, a gente tem que aprender a ler a imagem, né? Fala um pouquinho de como foi esse caminho que você trouxe para a tua ilustração para falar desse texto, né? Para dar voz a esse texto do Eliandro. Sim, então, como eu estava falando até antes, a questão do conteúdo, né? Ou seja, a história, ele já te dá essa vazão dessa imaginação. A criança mesmo, o personagem, que é o principal, no caso, o Francisco, ele, como você tinha falado, né? Ele tem toda aquela fantasia, ele ganha do pai o guidão e faz um mundo ali, a bicicleta e vai. Os túneis da cidade. E aí eu pensei o seguinte, foi exatamente o que você estava comentando, quando nós somos crianças, a gente põe essa imaginação, né? Pega um cabo de vassoura, é o cavalinho, vai embora. Né? Eu, quando era pequenininho também, eu ia comprar pão na padaria com a minha mãe, demorava a beça, mas eu falei, o que você fez, menino? Porque eu ia até comprar o pão, mas eu corria, brincava, outro poste, encontrava... E assim ia, né? Eu fazia um mundo, né? E é exatamente o que eu pensei. O mundo do olhar da criança. Então, na verdade, o Francisco, eu penso no próprio corpo dele, onde acontece tudo. Né? Quando eu falo dos túneis, na roupinha dele mesmo, vai entrando tudo. Sabe? É como fala aquela coisa da proporção também, né? Não me preocupa a proporção racional, no sentido da proporção certa, mas sim da proporção da emoção. Então, é isso que eu faço. Acontece tudo no Francisco, né? A Dona Filó tem aquele momento fantástico, genial. Aqui, inclusive, eu coloquei aqui. É genial essa ilustração. Da Dona Filó, né? A mãozinha dela aqui, ó, vai. É um caminho, né? Tudo, né? É interessante porque é a extensão do sentimento, né? Aquele momento, né? Então, é isso. Até quando eu faço um trabalho, eu sempre gosto de mostrar antes, 4 páginas, 6 páginas, como é que vai ser toda a narrativa visual. Né? E aí eu mostrei a eles, na hora, tiro muito. Né? Outra coisa interessante, não colocar os pés, né? Mas são rodas. Né? São rodas. São rodas, né? Deixa eu abrir aqui para... E como é que foi, Eliandro, ver esse livro ilustrado? Porque é sempre uma surpresa, né? A gente vê o nosso texto ilustrado. Como é que foi isso para você? Aqui, Nossa, aqui foi maravilhoso. Eu já sou fã do Fê faz muito tempo, né? A gente se encontrou numa feira de Porto Alegre há muitos anos atrás, na banquinha da Ama Livros. E há muito tempo que eu namoro. É a banquinha da Ama. Isso, da Ama. E há muito tempo que eu namoro, né? Então, e o Fê tem exatamente isso que tu falou antes, Ana. A desconstrução para construir.
E como é um texto que acaba um menino pegando um pedaço de algo para construir algo maior, e o Fê tem essa infância muito viva no olhar dele, no traço dele, porque eu acredito que a gente não perde a nossa infância, né, Ana? A gente a abandona. Então, tem como a gente resgatar, porque a infância está viva dentro da gente. A gente tem que dar a mão para nossa criança de vez em quando. E quando a gente resgata isso, fica incrível. E o Fê tem essa infância no olhar, no traço, na paleta de cores, na criação dele. Então, quando eu recebi o livro, de cara foi ótimo. A gente conversou muito para organizar, como tu falou, texto, suprimir, aumentar, mudar o corte para poder casar, né? Mas de pedalada em pedalada a gente foi ganhando corpo, foi ganhando velocidade, e aí começamos a soltar as mãos, e aí é uma delícia quando a gente aprende a pedalar sem as mãos, né? Que aí o livro vai fazendo o trabalho dele. Sim, tirou as rodinhas, tirou as rodinhas. Tiramos as rodinhas e deixamos ele seguir o percurso. E ficou incrível. E da onde veio, Eliandra, essa vontade de falar dessa bicicleta imaginária? Por que essa bicicleta? Tu sabe, Ana, que eu sempre busco, nas minhas memórias de infância, coisas que me marcaram muito enquanto criança. E uma das coisas que me marcou muito foi quando eu aprendi a andar de bicicleta. Aquela sensação de conseguir sozinho pedalar, segurar a bicicleta, ficar equilibrado e em movimento, foi algo que eu nunca esqueci. E eu acredito que as crianças levam isso para sempre, esse momento. É um momento de independência, é um momento que ninguém mais está com a mão te segurando, né? Tá sozinho naquele vento ali. Então, uma coisa muito forte, e eu acho que quem ainda não passou por isso, as crianças que ainda não passaram por isso, vão passar. E eu queria trazer isso para dentro da literatura, esse provocador de que por que tem que ser uma bicicleta completa, por que tem que ser uma bicicleta assim, assado, né? E eu queria trazer, então, todos os franciscos que existem no mundo aí, que trabalham com a sua imaginação para poder se divertir. Eu queria trazer tudo, misturar tudo nesse pedalar aí. Foi isso, por isso que eu é tão bacana, né? Porque assim, quando o livro ele tem uma qualidade literária, ele tá para além de um tema que muitas vezes as pessoas querem ver, né, ali. E de repente você está falando daqui de um recriar, um reciclar, né? Porque o pai traz esse guidão do lixo, né? E ele inventa uma bicicleta, então ele inventa um mundo novo, uma possibilidade, assim, de na sua falta ele tem um mundo imaginário, né, aberto ali para ele. Isso é uma característica das crianças, né? E que muitas vezes os adultos não percebem, né? Acham, essa coisa, esse menino fica inventando história, esse menino fica inventando mentira. E não é mentira, né? É o mundo imaginário, é o mundo das possibilidades. Eu acho que isso é o que me encanta na infância, né? Que essa possibilidade de você recriar a vida, mesmo que a vida esteja ali difícil, né, ou dura. O Francisco tem uma alegria, né? Não é porque ele não tem a bicicleta igual a dos outros que ele está triste ou chateado, né? Ele está ali reinventando. E, Fê, eu queria te perguntar uma coisa que você, a partir de uma fala tua agora, né? Quando você fala que você não está preocupado ali com a simetria, né? Você não está ali com a perspectiva do, né? Como deveria ser, entre aspas, né? Do que seria o certo, vamos botar isso aí tudo entre aspas. Mas você exatamente trabalha, eu vejo muito o teu trabalho indo nessa linha da lógica, do lúdico da criança, né? Porque a criança, na hora de desenhar, ela vai desenhar do jeito dela, ela não tem certo e errado, né? Quem acaba botando essas travas, muitas vezes, são os adultos que perdem esse olhar, né? Então, como é que é essa opção que você fez? Por que essa opção, né? Me parece muito por causa desse feminino aí que está aí dentro de você vivo, né? Então, interessante isso, porque, na verdade, assim, por isso que é interessante, eu acho que livro carrega afeto, sentimento, acolhimento, e outra coisa importante, o livro carrega, quando vem um adulto, mediar, ou seja quem for, com a criança, tem que ter um afeto, o amor, né? Uhum. Então, eu acho que também traduz uma coisa muito interessante. A minha infância foi uma infância muito cheia de afeto. Muito cheia de afeto. Você falou da questão do feminino, né? O meu pai tinha uma ânima, assim, era um homem grande, maravilhoso, que abraçava, beijava.
ele falava uma coisa incrível, 4 homens, né? E ele falava assim, ele abraçava todos nós, assim, falava assim, cria, não se beija, se lambe. Literalmente, era um beijo, os homens não se beijavam. Então, desde a minha infância, foi uma infância muito carregada de amor, de afeto, carinho e fantasia. Muita fantasia. Não se cortava, sabe? Deixava a criança. Foi uma criança brincar muito na rua, pé no chão, pulava nos canais lá em Santos, né? Na água, enchia de água, ia para o canal, ia para o mar, enfim. Então, isso é muito importante. Foi uma criança que não foi podado assim, da fantasia, né? Deixou essa criança ser criança. Por isso que é interessante, o livro, somente para os pequeninos, é deixar a criança ser criança. E aquele que vai mediar, trazer a sua criança. Sim. E isso, o texto dele é maravilhoso. E na imagem, eu faço isso. Aí entra aquela coisa da proporção emocional, de deixar a criança, o adulto que está olhando, até realmente desconstruir certos conceitos, né? De proporção, de racionalidade, entrar no desconstruir do olhar, porque eu falo muitas vezes, para aprender, precisa desaprender. Sim. Desaprende, você aprende. Você desaprende aquela coisa, né, ali estigmatizada, né, que você tinha, ou engessada, para aprender um jeito novo, né? Exato. Ou seja, não existe impossível. Sim. Todas as possibilidades, né, impossibilidades, quando se permite. E o livro é isso. Eu adoro quando tem um texto desse, é exatamente isso. Porque me permitiu, mais uma vez, eu poder colocar a minha criança viva e em diálogo com a outra criança que vai ler, o adulto que vai ter sua criança, né? O autor, porque assim, são infinitas possibilidades de leitura, né? É muito legal isso. Então, e é tão interessante isso que você está falando, Fê, porque assim, quando eu penso, né, no teu trabalho e no trabalho do Eliandro, vocês dois têm esse menino vivo, né? E a gente tem que entender que a brincadeira da criança é uma coisa séria, né? O adulto precisa entender isso e não menosprezar como se fosse uma coisinha menor, né? E que não tem que dar importância. A brincadeira da criança é uma das coisas mais sérias, né? Nada mais sério do que uma criança brincando. Essa frase aí já está eternizada, né? Então, é tão bonito ver esse livro que traz o Francisco, esse menino inventador das suas múltiplas possibilidades de inventar e de brincar com essa bicicleta imaginária e de ganhar o mundo a ponto dos outros, eu não vou contar o que acontece, né? Mas dos outros ficarem ali falando, uau, tem alguma coisa mágica, né? E o final, um primor ali, né? De sutileza, que vocês vão ter que ler para descobrir, que eu não vou dar spoiler. Interessante, que é muito legal, perdão te cortar, mas eu lembrei agora que você estava falando, que eu gosto muito dessa coisa do circular. Fazer o livro movimentar. Sim. Né? Então, tem essa coisa também do elemento físico, do espaço cênico, porque ele nunca tem limite. Né? Primeiro, não existe limite físico que você acha que não tem. Você pode, através da imagem, você continuar através da sua imaginação. Continua, Sim. é um contínuo. Através da imaginação do que pode acontecer, que vai acontecer, ou, enfim, o que está acontecendo naquele momento. Então, não existe o espaço do papel físico limitado, não, é ilimitado. Então, eu aproveito disso como um espaço cênico. O branco do papel, ele dialoga. Tanto que nós tínhamos comentado, lembra? Ele falou uma coisa muito legal para mim, que eu adoro. Deixa um momento, deixar espaço para não ter texto, deixar a imagem e deixar o respiro. Né? Isso foi um combinado de vocês? Não, ele deu essa vazando uma hora, lembra? Você falou, não, deixa Como é que foi isso aí, Eliandro? Conta um pouquinho. O Fê deu essa ideia da gente movimentar o livro, tem algumas páginas que a gente vai movimentando para o livro ter um movimento como a roda da bicicleta, né? Ele vai girar aqui mesmo, mesmo aqui quando ele está linear, ele não está linear, né? Não, e essa é a lógica da criança, né? É uma lógica da criança, da perspectiva da criança. Isso é que é o mais bacana. E se tu virar de cabeça para baixo, tu consegue ver um outro cenário também, né? Que é um outro ponto de vista, no caso. E aí eu falei pro Fê, andar de bicicleta, de vez em quando, a gente tem que parar para respirar. Então, vamos colocar umas páginas só com ilustra, para que o leitor tá vindo pedalando na leitura e daqui a pouco dá aquele
aquela É respirada. tipo, você Vamos acelera, de novo. acelera, acelera e E vai. acelera. É isso aí. A gente tentou criar esse ritmo também na história e no projeto gráfico do livro para a gente se sentir andando de bicicleta realmente. Ai, que delícia. E você fala uma coisa bonita, Eliandro, né, na tua apresentação, quando eu pedi para você me contar um pouco da tua história, né, que você fala que livro não é presente, livro é futuro. Conta um pouco disso, né? Eu já imagino o que você quer dizer com isso, mas eu queria que você contasse para a gente, porque eu acho que vai ser bacana a gente ouvir. Sempre que eu encontro os leitores assim nas atividades que eu vou para conversar com eles, no bate-papo, eu acabo dizendo para eles não esquecer de dar livro de presente. Quando tiver algum amigo de aniversário, porque a primeira coisa que a gente pensa é ou roupa ou brinquedo. O que eu vou levar para a criança? O livro é uma coisa que às vezes não nem passa pela cabeça de quem está dando. E criança adora ganhar um livro novo, uma história nova. Então eu sempre digo isso para eles. E de tanto eu falar para dar de presente livro, eu comecei a pensar, mas gente, livro na real não é presente. Livro é futuro. Porque além de tu dar aquele presente físico no momento ali, está dando uma possibilidade da criança descobrir, pensar, se desenvolver. E isso é futuro. Futuro é a gente estar assim, de uma maneira pensante, né? Até porque eu falei na live com o Jonas, né, que ele ainda brincou, isso dá livro, não sei o quê, que eu falei assim, o futuro, né, é uma projeção do presente, né? Então olha aí o presente e o futuro misturados. Agora você está falando isso, eu lembrei de quando meus filhos eram pequenos, eu era a mãe que dava livros de presente, né? E aí eu me lembro do Elias, que é o meu mais velho, falando assim, ô mãe, por que todo aniversário eu tenho que dar livro de presente para os meus amigos? Eu falei, porque quase ninguém dá, meu filho. Então, vai ser um presente único. E aí eu comecei a descobrir, na época que eles começaram, na época deles pequenos, né, era moda fazer aqueles brindes para dar em presente de aniversário, em festinha de aniversário, né? Eu achava aquilo um desperdício de dinheiro. Aí eu falei, em vez de eu comprar um brinde que vai me custar, sei lá, X, nem era real na época do Elias, não me lembro nem que moeda era, né? E aí eu comecei a ver que se eu comprasse um livro e tentasse entrar numa promoção de algum lugar e outro, não é como era agora, né? O mercado não era, não tinha internet, né, gente? Não tinha venda online, né? Elias está com 32 anos, né? E aí eu comecei a ver que era mais legal. Aí as mães falavam, gente, eu vim para o aniversário e o meu filho que ganhou um presente. Mal sabiam elas que muitas vezes era mais em conta eu pegar, comprar um livro, né, botar ali num papel celofane, embrulhado ou num laço só e dar, do que gastar dinheiro para montar aqueles, sei lá, aqueles saquinhos, aquelas coisinhas todas, né? Então é isso. E o livro é duas surpresas, né, Ana? É quando tu abre Sim. o pacote que tu ganha e quando tu abre o livro que tu lê a história. Então é um outro Sim. presente novo que tá ali dentro ainda. E você tem algum livro que marcou a sua vida, Leandro? Que é muito importante, assim? Muitos, 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 muitos. Assim, vamos falar de infância. Logo o primeiro livro que eu li, que foi Aladim, a Lâmpada Maravilhosa, né, Ana? De cara, eu já me transportei. Eu abri o livro, para mim era janela. E eu já fui para aquela realidade que era completamente diferente da minha e foi ali que eu me achei. E eu acreditei tanto que eu terminei a história e eu peguei o bule de café da minha mãe e fui para a cozinha esfregar para ver se saía gênio de dentro. Claro que não saiu, mas minha mãe viu eu fazendo aquilo, já me deu uma esponja, um sabão, já me ensinou a lavar louça, né? Ali eu já aprendi a lavar louça. Mas o Aladim, a Lâmpada Maravilhosa foi o primeiro livro que eu li inteiro, sozinho. Então ele me marcou muito. E depois veio os livros do Monteiro Lobato, né? Que foi quando ele começou, então, a dar voz para as crianças. Que naquela época eu também fui uma criança que não tinha voz em casa, né? A criança era um mini adulto que estava ali se criando. Se criasse, ok. Mas não sentava à mesa só se tivesse lugar sobrando, não falava com os adultos diretamente. Até o diálogo com meu pai era muito diferente disso. E aí, quando eu comecei a ler Lobato, que ele começou a dar voz para as crianças, que ele permitiu que o Pedrinho Narizinho pudesse questionar a avó, conversar com a avó, ali eu comecei a perceber que algo estava mudando, né? Que a criança ia poder ter voz. E hoje a criança só tem voz, né? Mas foi bem aqueles livros ali que fizeram mexer muito comigo, essa questão aí de através da leitura, a gente poder ter voz e ter alguma coisa para conversar e falar, né? E você, Fê, tem algum livro da tua infância assim, que te marcou muito? Alguma história? Então, tem, assim, além da história, tem o caráter afetivo, no sentido que, com 7 anos de idade, minha mãe me deu o primeiro livro, que é do Viriato Correia,
que é o Cazuza. Sim, Cazuza, da Companhia Nacional. Cazuza. Muito legal. Até há pouco tempo eu tinha ele ainda, depois meus pais faleceram, eu perdi esse livro. Sabe, quando a lombada só vai embora e só fica aquela costura, sabe? Eu tinha assim, Sim. nossa, capa dura, era muito legal. Bom, depois também afetivo, minha mãe me deu com 9 anos de idade, O Pequeno Príncipe. Também, assim, para mim, assim, sempre foi uma coisa, até, ó, sempre tem comigo ele, sempre. O Pequeno Príncipe, né? A história toda, super rica, essa coisa que, enfim, né? Eu acho demais. Agora, uma coisa interessante também, que na minha infância era interessante, porque era uma época que se vendia enciclopédias, via livros na porta. Sim, Muito legal isso. E meu pai era um barato, porque ele comprava, e assim, e era todo mês de um senhor lá, que ele levava um carnezinho, e meu pai pagava, e ele, né, todo mês. Então terminava, por exemplo, nunca me esqueço disso, Caldas Aulete, como é que é? Delta Larousse, toda a coleção do Monteiro Lobato, adulto e para as e crianças. crianças. Minotauro, bom, Hércules, né? Tudo foi através da mitologia, foi tudo através do Monteiro Lobato. E é interessante que eram capas duras de verde, com aquele dourado, sabe? Sim, Trabalhado assim. Então, ele acabava uma coleção, esse senhor falava, tem uma outra maravilhosa aqui. Aí meu pai comprava outra. E, então, era um barato, porque era assim, em casa. E ali era um mundo, né? Porque, opa, é um macaquinho. Os macaquinhos vêm opa, aqui, né? Nós somos uma Mata Atlântica, os macaquinhos vêm. E aí acontece, ali era o portal, né, do mundo, né, do conhecimento, né? Era através dos livros. Então tem esse caráter muito forte, afetivo da família, né, do livro que vinha na sua porta. É interessante, chegava na sua porta. E a alegria do meu pai, quando terminava de pagar um carnê e comprava mais outra, né? olha que legal. E era muito legal, quer dizer. E é Agora, incrível, porque vocês têm histórias absolutamente diferentes, né, de infância, mas o imaginário dos meninos foi alimentado de forma diferente, mas foi alimentado, né? E não, Sim. eu acredito que sim, se vocês não tivessem tido, Eliandro, esse imaginário alimentado aí na escola, né, ou por uma biblioteca municipal que fosse, alguém que te apresentou o livro, talvez você não tivesse se tornado um escritor, né? Porque foi esse mundo que se descortinou para você e que faz você inventar um livro como esse, né? Porque um menino que não teve o seu imaginário alimentado não seria capaz de criar o Francisco. Não seria capaz de criar um Francisco que pega um guidão de uma bicicleta e vai desbravar o mundo, né? E vai reinventar a sua história. E vai fazer a brincadeira ser possível, né? Porque a gente, às vezes, quer dar o brinquedo pronto para a criança, quando, na verdade, ela quer inventar a sua própria brincadeira, né? Quantas pais já relataram, eu dei um presente maravilhoso e o menino ficou brincando com a caixa. Que a caixa apresentava possibilidades, né? A Exatamente. caixa era o possível, né? E na hora que o pai do Francisco chega ali com aquele, só com um guidão, né? Não tem a bicicleta, mas quem disse que não tinha, né? Quem disse que não tinha, né, Eliandro? E você inventou, e a Casa do Lobo acreditou, o Fê ilustrou, e tá aí esse livro que eu recomendo que todos leiam, né? Resgatem esse lado do imaginário dentro de si e acreditem, né? Porque se a gente tiver mais a imaginação alimentada e ali viva e solta, né, como o Fê colocou, a gente já dava evasão para tanta coisa e, sobretudo, para aprender a ouvir as crianças. Você acha, Eliandro, que com o teu livro a gente vai conseguir ouvir as crianças? Assim, a gente está dando voz, né, para muitos franciscos. Eu acredito que sim, Ana. Cada vez mais eu tenho acreditado nessa nova geração de pais também, que tem vindo de um mundo leitor, né? Como a gente estava brincando, eu e o Fê ali, esse mesmo moço que batia na porta do Fê para vender livro lá, batia na minha também. Só que na minha, meu pai saía na janela e dizia, gente, aqui só tem dinheiro para comida. Sinto muito, bom trabalho. Então, é óbvio que eu via na mão dele aquele...
tinha aqueles mapas, aqueles atlas do corpo humano, as enciclopédias, os livros. Eu ficava atrás do meu pai na porta, espiando, doido para botar a mão naquilo, né? Mas eu também entendia que nós não podíamos. E aí, então, por isso que eu defendo, como você, Ana, as bibliotecas públicas, que é o lugar mais democrático, né? Porque mesmo que a gente não tenha dinheiro para comprar um livro, a gente consegue ler. Então, Para além das bibliotecas públicas, as políticas públicas de incentivo do livro e da leitura. Não adianta só ter uma biblioteca se ela não tem um bom acervo. Não adianta ter uma biblioteca dentro da escola se ela está fechada com um acervo, né, ultrapassado, vamos dizer. Ultrapassado no sentido de não estar ali com os livros, né, bacanas ao alcance das crianças, ou livros que não são propício para aquela biblioteca, né? Verdade. E incentivar muito e também fomentar a formação de mediadores de leitura, né, Ana? Sim. Sempre tem um mediador que nos conduz pela mão nesse encantamento. Como no meu caso, foi uma professora que chegou com uma caixa cheia de livros na hora de um recreio, dentro de uma sala de aula que estava chovendo na rua e não tinha lugar para todo mundo ficar junto. Não tinha nenhum espaço coberto na minha escola. Então ela chegou com aquela caixa na hora do recreio e disse, quem quiser ler, pode ler. Eu nem sabia que cor era um livro. Mas então foi ali que ela largou aquela sementinha, né? Colocou à disposição esse mundo de encantamento que é a literatura. A gente está chegando no fim. Temos nossos 5 últimos minutinhos, que daqui a pouco eu vou passar, como diz a Ana Carolina, eu vou passar o anel para o Jonas, que vai entrevistar a Rosana Rios, né? E eu queria que vocês dessem assim, uma última fala, assim, ou, né, falar um pouquinho, assim, que se você tivesse que contar algo para o teu leitor, Eliandro e Fê, o que vocês gostariam de dizer para eles e para elas, né? Que continuem resistindo, que continuem lendo. Eu acho que foi o livro, foi a leitura que me transformou minha vida, o meu querer, o meu entorno. Então, que continue lendo, porque nós, escritores, nós não queremos só escrever histórias. A gente quer ser lido. A gente quer que essas histórias criem vida, que cada um faça a sua leitura, né? Então, porque mais importante que o livro, e mais importante que os escritores ou os ilustradores, é o leitor. Porque sem leitor não existe livro. E sem livro não existe escritor. Então, gente, o que eu quero pedir para vocês é, continuem lendo para a gente continuar existindo. E espalhem essa Casa do Lobo por aí, os nossos livros, as editoras de livro de presente. Acho que assim a gente vai criar um país mais pensante e um lugar mais bacana para todo mundo viver junto, né? Ai, com certeza, Leandro. E você, Fê, o que você gostaria de dizer? Eu até queria aproveitar aqui uma frase maravilhosa do Picasso, que ele fala o seguinte, olha que está escrito, falou o seguinte: antes eu desenhava como Rafael, mas precisei de toda uma existência para aprender a desenhar como as crianças. Como as crianças. É maravilhoso isso. Ou seja, sejam sempre crianças, no olhar, né, afetivo, perante as coisas, olhar perante a você mesmo, né? Seja menos duro com você mesmo, né? Seja mais afetivo com a sua criança interna. Através do livro, entre na leitura, entre na história. Mais importante, abra a sua história. Seja afetivo, abrace a você mesmo, sabe? Acaricie a sua criança. Faz as pazes com essa criança, né? Às vezes está tão machucada. E nada como um bom livro de literatura para crianças para acolher essa infância, às vezes machucada, né, Fê? E a Casa do Lobo veio para aumentar esse território, né, dos livros. Cada vez mais o mundo ser um território grande e imenso. E a Casa do Lobo, como tantas outras editoras, façam esse mundo melhor assim, através dos livros. Gratidão imensa. Então, meninos, obrigada por vocês estarem aqui, né, nessa Casa do Lobo, que é uma casa incrível, porque ela já nasce diferente, né? Com os editores, a editora, os autores de texto, os autores de ilustração, todos juntos ali conversando, cada um fazendo um pouquinho, mostrando, né, que é um coletivo junto, unido, que realmente vai fazer um trabalho diferente, vai ser uma mudança, né? Então essa editora, essa casa linda que já chega aqui, né, brincando com os livros, como o Jonas
falou, né? Que são 3 crianças brincando com os livros, mas a Casa do Lobo já chega brincando nesse sentido mais profundo do que significa brincar, né? Então, que a gente possa ter muitas histórias, brincar muito e que venham novas histórias para vocês, meninos. E, ó, muito obrigada. E agora, Jonas, eu vou até fazer que não, acho que eu não consigo tirar, não consigo. Vou passar o anel para o Jonas. Pega aí, Jonas. Né? Então, queridos, beijo grande. Gratidão, E obrigado, daqui a pouco Giliane. vou estar aqui de novo, entrevistando O a dia Edna todo. e a Cristal. Ainda temos mais. Não acabou, gente. Voltem aqueles 10 minutinhos só para dar uma repaginada e voltar. Então, ó, E muito obrigado para todo mundo beijo. que participou da Obrigado. live. Obrigado, Sim. Aninha, Fê. E todos vamos que pedalar virão sem depois. rodinha. Sim, Vamos pedalar sem rodinha. inventar muito. Beijo, meninos. Tchau. Tchau, gente. Um bom Tchau. sábado para todo mundo. Beijo.